Oi, eu sou o Alexandre Robles, eu tenho uma mensagem para você. Existem duas histórias, dois momentos na vida de Jesus que são aparentemente antagônicos. Num deles, ele estava com seus discípulos num barco, querendo chegar a outra margem para poder se distanciar um pouco da multidão e descansar. E ele estava fisicamente muito cansado, então ele dormiu no barco. De repente veio uma tempestade imensa e os discípulos começaram a ficar morrendo de medo, embora inclusive eles sejam os pescadores que estejam acostumados com o mar. Isso mostra pra gente que não importa quanto a gente esteja preparado e acostumado com a vida, ela ainda pode nos surpreender com tombos e com tempestades que a gente não tem como prever e nem como controlar. Bom, Jesus dormia. E os discípulos apavorados começaram a gritar pedindo para Jesus: o senhor está dormindo, o senhor tem que acordar. Eles chegaram a dizer assim: o senhor não se importa com a gente, nós vamos morrer. Nós estamos em perigo, o senhor está dormindo. O que é fantástico porque expressa bem, né, a nossa alma quando nós estamos no meio de uma tempestade. A gente tem a impressão de que Deus está dormindo. E Jesus Cristo ali então acorda, repreende o mar, fala para o mar se aquietar, porque inclusive aquela tempestade era interpretada pelos antigos como se fosse uma operação das forças espirituais. E isso não vem ao caso, mas Jesus Cristo mandou parar como se estivesse mandando parar, inclusive, todas as forças espirituais ao redor. Isso demonstrava tamanho poder que ele tinha sobre tudo aquilo que acontecia ao seu redor externamente. Então ele mostrou para os discípulos que não precisariam temer e que ele estava dormindo justamente porque quando as tempestades estavam acontecendo, não havia o que temer, nada ia acontecer. Era só a impressão dos discípulos que ele estaria num sono tão profundo que não fosse capaz de salvá-los. Aí acontece um outro evento. Jesus Cristo chama 3 dos seus discípulos para orar na noite em que ele ia ser preso para ser crucificado. E ele pede para os discípulos: fiquem comigo, porque eu preciso orar. Aí os discípulos ficaram bem próximos dele, ele andou como se fosse a uns 3 ou 4 passos à frente, se ajoelhou e começou a orar. A sua oração talvez mais sofrida e talvez a dor mais importante que ele viveu na terra, que é quando ele está dizendo para o Pai: afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade sim a tua. Havia uma guerra dentro do coração de Jesus. Ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele não queria fazer naquela hora. Ele estava com medo, ele estava abatido e a guerra estava dentro dele. E ele dizia para o Pai honestamente: eu não quero mais morrer na cruz, mas que não seja feita a minha vontade sim a tua. O que é extraordinariamente humano, porque mostra que essa crise, essa luta que eu e você carregamos, até o próprio Jesus carregou. Nada mais humano do que o conflito interno, do que a luta interna, do que a crise, do que os ataques e as tempestades interiores. Enquanto Jesus orava, ele suava sangue, como se o corpo dele estivesse dilacerado por dentro de tanta dor e agonia. Ele então para de orar, olha para os seus amigos, os seus discípulos, a quem ele chamava de amigos, e ele os viu dormindo. Então ele os acorda e diz: vocês não conseguiram vigiar comigo por 1 hora. Vocês não conseguiram acompanhar a minha dor por 1 hora. Orem, porque o espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. E vocês não puderam vigiar comigo por 1 hora. Talvez se eu fosse um dos discípulos ali, eu diria: mas Jesus, foi o Senhor que nos ensinou a dormir quando tem tempestade. Foi o Senhor que nos ensinou a dormir quando os problemas vêm. Eu acharia, no mínimo, natural e humano. Não sei nem como Pedro não falou isso na hora. Ele que costumava falar as coisas ou antes de pensar ou impulsionado, incentivado pelos outros. Mas eles não responderam isso, e obviamente que isso é uma dedução da minha mente. Mas eu acho que eles poderiam ter dito isso: Senhor, o Senhor que nos ensinou a dormir na hora da tempestade, por que numa hora a gente dorme e numa hora a gente tem que ficar acordado? Por que isso acontece? E o que me veio à mente hoje de manhã foi o seguinte: quando a tempestade é fora de nós, quando os perigos são externos, quando o que nos aflige é exterior, a maldade, a perseguição, a possibilidade de morte, o desemprego, sejam quais forem os fatores externos, inclusive sobre os quais a gente nem tem tanto controle, a gente não tem outra coisa a fazer senão dormir e descansar. Porque a gente não pode fazer nada. E a gente tem que confiar que tem um Deus
que faz aquilo que a gente não pode e que, se não fizer alguma coisa para evitar o mal sobre nós, já evitou o mal absoluto, que seria a morte, e nós seremos recolhidos por Ele e nele para a eternidade. Então, não há mais o que temer os fatores externos. Agora, quando a tempestade é interior, quando o mal está dentro, a gente não pode dormir e a gente precisa dos amigos por perto que não durmam e que digam: eu não estou dentro de você, mas eu estou do seu lado. E eu vou ficar com você até a tempestade dentro de você passar. Porque é muito pior a tempestade de dentro de nós, que tem o poder de virar o nosso caráter, de virar a nossa vontade, de transformar o nosso desejo genuíno de viver em paz numa turbulência. Essa tempestade é muito pior do que qualquer mal que venha contra mim que seja externo. Que a gente aprenda a dormir na hora certa e a acordar na hora certa. Na hora da tempestade interior, a gente tem que estar acordado, vigilante e de preferência com amigos que estejam avisados para vigiar conosco o tempo que for necessário. Para as tempestades de fora, a gente descansa, entrega para Deus, porque não há muito o que fazer. Se não confiar que Ele é o Senhor das marés da existência. Que Deus nos ensine a dormir na hora certa e a acordar na hora certa. Deus nos abençoe.